Fala, meus amigos, daquele jeitão! Hoje é dia da gente falar de um clássico chamado Máquina Mortífera. Afinal, a dupla de policiais Riggs e Murtaugh detonam geral quando o assunto é ser referência em duplas policiais dos anos 80. Mas que tal relembrar o filme e, além disso, conhecer algumas curiosidades e também detalhes dos bastidores dessa grande produção da década de 80. E que até hoje é um filmaço divertido demais de se assistir. Bom, se você quer saber um pouco da história de Máquina Mortífera, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. Filho, preciso que vá na locadora devolver os filmes. E Buddy Cop é um subgênero cinematográfico que coloca dois policiais numa parceria improvável para lutar contra poderosos bandidos. E a década de 80 foi o oásis desse tipo de produção, indo de filmes como Inferno Vermelho, unindo dois policiais de nações diferentes, 48 Horas, onde um deles nem ao menos policial era, não era um policial de verdade, e sim um malandro metido a ganso, chegando a produções como Tango e Cash, com policiais com atitudes bem diferentes, mas que no fundo eram exércitos de um homem só, detonando tudo que aparecia na tela. Porém, entretanto, todavia, falou em filmes policiais, em duplas policiais dos anos 80, quase que como um mantra vem na cabeça da gente automaticamente a dupla Riggs e Murtaugh. Já que Máquina Mortífera, conhecido originalmente como Lethal Weapon, quando foi lançado em março de 1987 nos cinemas norte-americanos, apresentou para o mundo uma dupla de tiras que não poderiam ser mais diferentes entre si, mas que tinham uma química única quando o assunto era parceria. E Martin Riggs foi vivido loucamente por Mel Gibson e era um policial que era praticamente um barril de pólvora jogado dentro de uma casa pegando fogo, enquanto Roger Murtaugh era um pai de família completando 50 anos de idade e, claro, já pensando em levar o resto da carreira policial na maciota até chegar na aposentadoria. Afinal, como ele mesmo gostava de dizer na série de filmes, eu tô ficando velho demais para essas coisas. Roger, seu parceiro é esse. Eu tô muito velho pra essas coisas. E esse primeiro filme foi dirigido pelo saudoso Richard Donner e mostrava o início conturbado da parceria entre os dois policiais de Los Angeles, já que o Riggs era um ex-forças especiais que tinha perdido a sua esposa e por isso estava com umas tendências suicidas. Então, ele era praticamente o oposto do Murtaugh, um cara que era casado há décadas com a Trish Murtaugh, vivida pela atriz Darlene Love, e pai de 3 filhos, incluindo a adolescente Rianne, vivida pela atriz Trace Wolff. Já a história central girava em torno de uma garota de programa que comete suicídio logo no início do filme e se descobre que ela era filha de um camarada chamado Mike, vivido pelo lendário ator Tom Watkins, astro de Noite dos Arrepios e Halloween 3. E aí, como Mike e Murtaugh tinham servido juntos no Vietnã e o Mike tinha salvado inclusive a vida do Murtaugh, agora que o Murtaugh é policial, ele entra na parada para ajudar o amigo junto com o Riggs. E dali pra frente, como não podia deixar de ser, essa duplinha do barulho vai aprontar muita confusão e trocas de tiro pra ninguém botar defeito, principalmente graças às loucuras do Riggs. Você quer ver maluquice? Olha só. E assim, como realmente o grande foco do filme é realmente a dinâmica entre o Riggs e Murtaugh, os vilões acabam sendo um pouco genéricos. E eles são membros de uma extinta unidade paramilitar da CIA da época do Vietnã, que agora começam a operar em Los Angeles para desestabilizar o comércio local de drogas, para obviamente tomar o poder. Pelo menos a gente tem do lado dos inimigos figuras como o ator veterano Mitch Ryan, vivendo o general McAllister, que era líder dos vilões, o sempre doidão, mas gente boa Gary Busey, vivendo Joshua, o psicopata do filme e porradeiro de plantão para poder bater de frente com o Riggs, e ainda Ao Leong, o eterno coadjuvante vilão chinês, sempre disposto a incomodar até morrer com muito estilo. Olha, eu acredito que Máquina Mortífera, principalmente esse primeiro filme, seja aquele tipo de produção dos anos 80 que dispensa maiores apresentações. E também aquele tipo de filme que, mesmo que você já tenha assistido umas 100 vezes, ainda vai parar para rever se estiver passando na televisão, diz aí. Aliás, se você tá gostando desse vídeo, que tal deixar aquele like felpudo e compartilhar com aquele seu amigo que também gosta de filme de ação, hein?
Você é maluco mesmo. E a ideia por trás de Máquina Mortífera começou no início de 1985, quando um camarada chamado Shane Black, recém-formado na universidade, escreveu o roteiro do filme, que era inspirado em Dirty Harry, pensando como seria colocar o velho Clint ao lado de alguém bem diferente dele, mas trabalhando de igual para igual. Aliás, ao contrário do Dirty Harry e tantos outros super tiras dos anos 80, o Shane Black, que você deve conhecer como o engraçadinho Rick Rockins, um dos primeiros a morrer no filme do Predador com um Arnoldão, e escreveu o roteiro pensando em ter na tela de cinema dois policiais como dois caras bem comuns, que além da profissão, teriam problemas particulares como as pessoas têm na vida real. E segundo consta, o roteiro original do Shane Black era bem mais pessimista, tinha um tom bem sombrio para o filme, não tinha nada de piada, só que foi mudando ao longo que ele foi recebendo diversos nãos dos estúdios de cinema. E isso só mudou quando a Warner comprou o roteiro por $250 mil e ofereceu para o lendário Richard Donner tocar o projeto. Só que antes disso, o filme foi oferecido por Leonard Nimoy, nosso eterno Spock, mas ele recusou por não se achar apto para dirigir filmes de ação e também por estar dirigindo o filme Três Solteirões e um Bebê, que foi outro grande sucesso dos anos 80. E se hoje a gente imagina, pelo menos no cinema, não outros atores que não o Danny Glover e o Mel Gibson nos papéis, olha, quase que não foi assim. Já que o papel para viver o doidão Riggs foi primeiro oferecido para o ator Michael Nouri, que negou o trabalho para poder viver o detetive Tom Beck no filme O Escondido, como aliás, já contamos em um vídeo desse filme aqui no canal. E aí com a negativa do Nouri, começou uma verdadeira corrida para achar um ator para interpretar o Riggs, já que o Richard Donner queria um ator conhecido para dar aquela cativada a mais no público quando fosse assistir o filme. Então, o papel foi oferecido para atores como o super galã Richard Gere, o Indiana Jones Harrison Ford, olha só, Kurt Russell foi outro que negou, e o mesmo aconteceu com o eterno Batman Michael Keaton, e até mesmo o Christopher Reeve, que só negou o papel por estar com um contrato fechado com a Canon Films para voltar a ser o Superman, mais uma vez no quarto filme do super-herói. Olha, com certeza, se o Christopher Reeve soubesse a bomba em que ele estava se metendo, hoje a gente lembraria do Riggs como Christopher Reeve, por mais estranho que isso possa parecer. E quem também fez audições, mas não conseguiu o papel, foi o ator Bruce Willis, que depois iria se tornar uma estrela vivendo o policial John McClane em Duro de Matar, e isso até foi motivo de piada quando o ator fez uma pequena participação na comédia Máquina Quase Mortífera, estrelada pela dupla Emília Esteves e Samuel Jackson, obviamente uma paródia muito divertida da franquia Máquina Mortífera. O que é que você está fazendo? Este é o 1014 da Estrada Costa do Pacífico. Ei! É o 1014 da Estrada Costa do Pacífico. E outros atores que não eram tão famosos ou até mesmo não eram famosos na época tentaram audições. Como foi o caso do Kevin Costner, que eu acredito também daria um bom Riggs, o saudoso Patrick Swayze, o sempre malvadão Stephen Lang e até mesmo o malucão Charlie Sheen, que com certeza iria fazer um Charlie Harper policial daquele jeitão. Foi nessas que o Danny Glover surgiu como um nome forte para viver o Sargento Murtaugh, já que o Richard Donner tinha adorado a atuação dele em Silverado, que é de 1985, e o próprio diretor foi até Chicago para fazer o convite, onde o ator estava aparecendo em uma peça de teatro. E aí, com o Danny Glover já colocado no tabuleiro como veterano Murtaugh, a caçada para escolher um Riggs continuava. E ela só terminou quando o diretor de elenco Marion Dogart lembrou a química que o Danny Glover e o Mel Gibson tiveram ao se conhecer brevemente em Lido, um conhecido festival de cinema em Viena. Os dois ficaram amigos. E aí, como Richard Donner tinha adorado a interpretação do Mel Gibson no filme australiano Gallipoli e sabia que ele mandava bem nas loucuras e cenas de ação, graças à trilogia do Mad Max, o diretor pegou um voo juntamente com Marion Dogart e foram para Sydney, na Austrália, indo de lá para a fazenda do Mel Gibson para convidar o ator pessoalmente para entrar no papel. Obviamente eu estou romantizando a coisa toda antes do Richard Donner ir para lá, claro que devem ter ocorrido vários telefonemas entre a Warner e o empresário do Mel Gibson, até mesmo porque a Warner já conhecia bem o Mel Gibson dos filmes Mad Max. O caso é que o Mel Gibson estava no final de um período sabático, depois de cair na cachaça e quase ter um colapso nas filmagens do terceiro filme do Mad Max, que foi lançado em 1985. Então, quando o ator viu no papel do Martin Riggs uma nova oportunidade na carreira e a chance de explodir de vez no mercado norte-americano, ele caiu para dentro do projeto
descartando inclusive a chance de estrelar outros projetos como o Elliot Ness em Os Intocáveis, que vejam só ficou com Kevin Costner, e também o detetive Tom Beck no filme O Escondido, que eu nem preciso dizer, foi abraçado pelo Michael Nouri. Mas e aí, tá gostando desse monte de curiosidades a respeito de Máquina Mortífera? Qual delas é mais legal? Comenta aqui. E se você tá chegando agora aqui no canal e também não tá inscrito, ou se já tá aqui um tempinho, mas ainda não se inscreveu, bora lá, se inscreve aqui e badala o sininho, porque eu garanto, a gente vai viajar juntos pro passado 2 vezes na semana. Eu vou acabar com esse negócio. E parece que as escolhas do Richard Donner para os papéis principais foi mais do que acertada, já que a química entre os atores é simplesmente incrível e, segundo diversas entrevistas que o trio Donner, Gibson e Glover já deu ao longo dos tempos, o clima das gravações foi o mais incrível e divertido possível, tanto que o Mel Gibson e o Danny Glover se tornaram amigos pessoais, daquele tipo que pode passar anos sem se ver e quando se encontram sai um xingando o outro e tirando o sarro do amigo. Aliás, dizem que o Mel Gibson pegava bastante no pé do Danny Glover por causa da idade dele no filme, já que o ator tinha apenas 39 anos quando gravou o filme e o Murtaugh tinha 50 anos de idade. E dizem também que a pré-produção foi puxada demais para os atores, já que eles fizeram aulas de tiro e passaram um bom período no departamento de polícia de Los Angeles, inclusive indo em cenas de crime para saber como os policiais de verdade agiam. Você vai me contar tudo? Contar o quê? Não adianta me enrolar. Sua filha não foi morta por uma coisa em que ela estava metida, mas sim por uma coisa em que você está. Além disso, o Mel Gibson e o Gary Busey também fizeram um treinamento de artes marciais bem intensivo para poder gravar a cena final. O Mel Gibson chegou a treinar capoeira, luta de rua e jiu-jitsu brasileiro, treinando com a lenda Rorion Grace da família Grace. Quer sair na porrada comigo? Eu acho ótimo. E o Mel Gibson também treinou um bom período com o coordenador de dublês Bob Bass, já que o Bass era um ex-forças especiais do exército norte-americano, assim como o Riggs também era. As filmagens aconteceram nos arredores de Los Angeles, incluindo lugares como Santa Mônica, West Hollywood e Long Beach. Olha, e o Mel Gibson, além de fazer essas cenas de luta, também se arriscou em algumas cenas que só dublês experientes fariam. Como foi o caso do salto de um prédio para cair um colchão de ar de salvamento, quando o Riggs se meteu numa ocorrência para salvar um suicida e o Mel Gibson diz que simplesmente respirou fundo, deu um passo para o infinito e confiou na equipe que tinha montado o aparato todo e seja o que Deus quiser. Vamos pular. Peraí, não faz isso não, peraí! Bom, mas voltando para o início das filmagens, depois de um período ali de 2 ou 3 meses de preparação dos atores, as filmagens realmente começaram em agosto de 1986 e foram em ritmo frenético até novembro daquele ano. Depois disso, por imposição da Warner, os envolvidos na pós-produção do filme trabalharam em ritmo frenético, sempre sob o comando do Richard Donner, que gostava de acompanhar todas as etapas dos filmes em que se envolvia, e assim, Máquina Mortífera estreou oficialmente nos Estados Unidos em 6 de março de 1987, com um orçamento de aproximadamente 15 milhões de dólares. E Lethal Weapon arrecadou mais de 120 milhões no mundo todo apenas no ano de lançamento, e ainda foi nomeado para o Oscar de Melhor Som em 1988. Já no Brasil, Máquina Mortífera estreou nos cinemas em 28 de maio de 1987, fazendo bastante sucesso por aqui. E depois também se tornou um grande sucesso nas locadoras de VHS dos anos 80 e 90 e ainda rendeu muitas exibições na televisão brasileira. Neste domingo maior, Mel Gibson e Danny Glover, num grande sucesso do cinema, Máquina Mortífera. Dois tiras que são parceiros do perigo, arrepiando na luta contra o crime. Máquina Mortífera, neste domingo, depois do Fantástico, em Domingo Maior. E foi assim que Máquina Mortífera levantou de vez a carreira do Mel Gibson e do Danny Glover e transformou os dois em estrelas mundiais. E obviamente tudo que faz sucesso, dentro do possível, se torna franquia em Hollywood. E com Máquina Mortífera não foi diferente, rendendo mais 3 sequências ao longo dos anos e até mesmo jogos de videogame nos consoles caseiros.
E como Máquina Mortífera, apesar de ser um dos marcos cinematográficos dos anos 80, se tornou praticamente atemporal, rendendo inclusive uma série para televisão que, apesar de ser estrelada por outros atores, foi muito elogiada, pelo menos no começo, ficando no ar entre 2016 e 2019. Riggs, abaixa essa arma. Assim tá bom? Sinto muito. Riggs, sai daqui! Riggs, eu te amo, cara! Você falou que me ama? Vida Nova. Vocês voltaram? E o Tito está com vocês? A gente não fez isso. Fez? Não. Além disso, depois que Máquina Mortífera 4 foi lançado nos cinemas em 1998, de lá pra cá, os fãs sempre aguardaram um quinto filme, esperando a reunião do Danny Glover, do Mel Gibson e do Richard Donner. Só que infelizmente o projeto se arrastou demais e perdeu seu diretor, que acabou falecendo em 2021. Apesar disso, Máquina Mortífera 5 continua confirmado pela Warner e logo deve começar sua produção, com o retorno da dupla de atores veteranos e ainda com o Mel Gibson na cadeira do diretor. Bom, vamos aguardar para ver como é que vai ser essa história toda. Esse papo de Máquina Mortífera 5 já vem enrolando há anos. Agora o que eu quero saber mesmo é se vocês curtiram essas curiosidades de Máquina Mortífera e se esse é um daqueles filmes de cabeceira para vocês. Comenta aqui. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo e se gostaram e estão chegando agora aqui no canal, aproveita também para conhecer as nossas redes sociais. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E agora o meu agradecimento todo especial para os assinantes Felpudo Gold do grupo de membros do canal. Tá esperando o que para ser membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver você também? Pode ter certeza, vai ajudar demais a nostalgia do canal.